E fala pessoal, nesse vídeo a gente vai implementar aqui a parte de login de usuário. A gente já está gerando o OTP, já estamos salvando o OTP no banco de dados. Então a ideia agora aqui é que o usuário ele mande esse OTP em uma outra rota e aí a gente vai validar se esse OTP é um OTP válido. Caso seja, a gente vai devolver para ele um token para que ele possa fazer as requisições com esse token. Então a gente vai entender isso aqui. Bora aqui criar nossa rota barra login, barra OTPs barra login. Inclusive eu acho que dá para colocar barra OTP somente, fica mais bonitinho. Então a gente pode colocar aqui o login no método. Então a gente vai ter aqui um método login. Eu vou tirar o request por enquanto, vou deixar aqui somente um dump. Dump chegou. Deixar assim por hora, porque antes de chegar aqui, na verdade, a gente vai precisar criar um middleware. E o que é um middleware? Vou explicar agora, mas antes vamos criá-lo com o comando do artisan. Então php artisan make middleware e eu vou chamar ele de OTP middleware. Beleza, então a gente tem aqui nosso OTP middleware. E pessoal, basicamente o middleware ele fica no meio da nossa requisição e fica antes da requisição chegar na controller. Então esse cara aqui, ele meio que vai ficar antes da nossa request chegar aqui no nosso método login. O cara que vai ficar ali no meio e ele vai fazer algumas coisas ali com essa requisição. E o que esse middleware vai fazer? Basicamente ele vai validar se aquele OTP é um OTP válido. Então a ideia desse middleware aqui é simplesmente essa, validar o OTP. Caso ele valide o OTP, ele vai dizer a gente, ó, beleza, o OTP está válido, então pode ir para o seu controller. Aí a gente vai retornar esse next request. E aqui a gente vai gerar o token do usuário. Mas bora lá implementar isso aqui. A gente vai nomear aqui no api.php e vai dizer que essa rota aqui, ela está protegida por um middleware. Eu vou chamar esse middleware de OTP. E esse nome aqui a gente vai definir no kernel.php. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, middleware alias. Basicamente a gente está dando um nome para o middleware. E aqui a gente pega o nosso OTP middleware class. Bora deixar o namespace completo para ficar padronizado ali. Esse use daqui. E fechou, beleza. Então, nosso middleware OTP está protegendo a nossa rota barra OTP barra login. E a gente vai passar um outro parâmetro aqui, que é um parâmetro que a gente pode receber no middleware, que é o parâmetro login, que vai ser o nosso evento. Aí a gente coloca aqui string event, para a gente sempre saber que esse evento que está chegando aqui nesse middleware é o evento de login. A gente pode receber isso aqui. E beleza, o que que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro eu vou criar um construtor aqui para esse middleware. Então vai ter um public function construct. Beleza. Só que eu vou declarar aqui logo. Private e user repository. User repository. Beleza. E OTP repository vai ser um OTP repository. Perfeito. Temos user repository e OTP repository. A gente vai precisar do usuário aqui, então eu vou fazer um get no user. E user é o this. E user repository get by id. E a gente vai ter que ter esse cara aqui na request, então request user id. E a gente vai fazer if empty user throw new not found
exception, cadê nossa exception? Not found, LTP exception. Beleza. User not found. E por que eu não estou usando a rule aqui de user exists? Porque a gente precisa desse usuário para verificar se ele tem um OTP válido lá em user OTP, né? OTP repository, na verdade. Lá na nossa model de OTP. No caso, a gente vai vir aqui nessa tabela e vai ver se esse user ID tem um OTP que esteja no tempo aí. Então, beleza. A gente já tem nosso usuário, porém a gente também vai precisar receber o OTP nessa requisição aqui, e eu vou criar um método aqui para validar somente o OTP. Eu vou criar um public function validate request, vai receber aquela request ali, e aqui a gente retorna um request validate. E aqui eu vou dizer que o OTP que vai vir nessa request tem que ser required e string. E beleza, eu não vou verificar se esse OTP existe, porque a gente já vai criar um método ali que vai verificar se esse usuário tem um OTP válido. Então eu não vou fazer essa consulta antes aqui. Então beleza, bora chamar esse this validate request, passando request. E ok, beleza. E aqui agora a gente vai precisar verificar, né, se esse OTP é válido. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode criar um método lá no nosso OTP repository eloquent que vai verificar se esse OTP é válido. Mas vamos fazer logo a lógica aqui e depois a gente implementa lá. Então a gente vai ter aqui uma variável OTP is valid, que vai chamar o nosso this OTP repository. Aí vai ter um método verify lá que a gente pode criar. E para esse método verify, a gente pode passar alguns parâmetros aqui que vai ser o quê? Vai ser o ID do usuário, que a gente quer verificar o OTP. Vai ser o próprio OTP, que vai vir na request. Então, request OTP, correto? E além disso, o evento, para saber se esse OTP é um OTP válido para o evento de login. Então, beleza. E se esse OTP is valid, a gente retorna essa next request. Caso ele não seja válido, a gente pode lançar uma exception, pode criar uma exception aqui, se estão se à vontade com isso. Mas eu vou mandar uma exception padrão aqui. Authentication exception, OTP invalid OTP. Então, beleza. Teoricamente o fluxo seria esse aqui. E na próxima aula a gente faz a implementação do verify. Então vamos lá.